Desde 2012 eu venho utilizando esse livro, 1000 livros, como um guia de leitura. Eu sempre consulto esse livro que eu acho muito bacana, uma espécie de enciclopédia de livros, né? Que aqui tem inúmeras dicas de livros, sobretudo clássicos. Então, desde 2012, que eu acho que foi o período que eu adquiri esse livro, eu venho acompanhando, fazendo marcando os livros que eu já li e pegando dicas também. Inclusive, eu preciso atualizar esse projeto. Vocês sempre me pedem, Christian, atualiza lá o projeto do 1000 livros para depois comentar conosco quais livros você já leu, quais você tem pretensão de ler, quais você ainda tem aqui na sua estante, enfim. Então, e aí o que, que eu resolvi fazer? Inclusive, uma inscrita, acho que foi a Luciana, que disse, Christian, faz um vídeo sobre livros que dá para ler em um dia, que tá dentro de um livro. Assim, inclusive, ela passou uma listinha de alguns livros também que ela já sabe que dá para ler em um dia. E aí eu fiz um apanhado de alguns livros aqui. Inclusive, eu quero mais falar dos livros que eu já li e que dá para ler em um dia, mas também vou dar dicas, né? Dar dicas de livros que não leu. É estranho isso, mas eu vou falar de livros que estão na lista, mas ainda não li, mas que dá para ler em um dia, tá? Mas a maioria daqui são livros que eu já li. Então, vamos lá. Eu selecionei alguns livrinhos muito legais que dá sim para ler em um dia, e eu vou começar com a Clarice Lispector. Sim, esse, A Hora da Estrela. Foi o meu primeiro Clarice e eu fiquei bastante surpreso com a escrita dela, uma escrita bem diferente. Eu senti um pouco, inclusive, um pouco de dificuldade, mas depois fluiu. E eu gostei muito desse livro, foi uma surpresa para mim. Esse livro ele traz, depois, inclusive depois que eu terminei de ler, eu descobri algumas coisas sobre ele bem interessantes, inclusive que coisas são essas interessantes que você descobriu, Christian? Olha, esse livro aqui ela escreveu, parece que foi o último livro que ela escreveu antes de ela morrer, e tem muito disso dela, tem traços biográficos, né? E inclusive a própria protagonista que veio do interior para uma cidade grande e toda essa história. E também conta muito sobre essa questão da vida, do ser humano, enfim, como tem traços biográficos aqui também, conta muito mais sobre a autora. Inclusive, foi um momento que ela escreveu esse livro, um momento em que ela já sabia que ia morrer, então tem todo essa história por trás. A história desse livro por trás é bem interessante. Um outro livro que eu trago aqui é A Revolução dos Bichos, sim, que agora está sendo publicado como A Fazenda dos Animais pela Companhia das Letras, que em inglês fica The Animal Farm, ou Animal Farm. Enfim, e agora a Companhia das Letras está trazendo com esse título, né? E depois que foi modificado aqui no Brasil, sempre foi conhecido como Revolução dos Bichos. Existem várias histórias explicando o motivo o porquê, né, desse título Revolução dos Bichos. Eu gosto muito desse livro, é um livro que é um dos favoritos aí da vida. Esse livro é muito bem escrito, uma fábula incrível, ácida e uma crítica ferrenha. Inclusive, nessa edição da Antofágica tem um texto aqui no finalzinho escrito pelo próprio George Orwell. É interessante que nesse texto o George Orwell ele fala sobre o motivo, né, e o porquê escreveu desse livro e qual o contexto histórico. E aqui ele diz nesse texto que esse livro é sobre a questão do totalitarismo ali do Stalin na União Soviética e não sobre o socialismo. E aqui eu achei muito bacana ele trazer essa ideia, porque esse livro é sempre usado como ataque para um lado, né, ideológico, enfim, sempre tem essas confusões. Mas enfim, vamos lá. Um outro livro que eu trago aqui para vocês que está no Mil Livros e que dá sim para ler em um dia é o Breakfast at Tiffany, né, que é muito conhecido por esse nome, mas é bonequinho de luxo, ficou muito eternizado aí pela Audrey Hepburn, né, que protagonizou a história dessa personagem incrível, né, a Holly, que ela é uma personagem que fala muito sobre o ser humano, né? Ela é uma personagem que quer ser liberta, quer sair de um lugar e quer ser reconhecida. É um livraço, eu gosto muito desse livro, apesar da minha na leitura em si eu não curti tanto, mas depois que eu finalizei e refleti sobre, é um livraço, esse livro do Truman Capote, e tá no 1000 livros.
Se tá gostando do vídeo, já deixa um like, já se inscreve no canal, enfim. Aqui embaixo eu vou deixar todos os links desses livros que eu estou lendo, links se vocês quiserem comprar e também links dos vídeos que eu fiz para esses livros, tá? Um outro livro, esse livro eu li o ano passado, numa maratona que eu fiz, entrei de férias, estava no meio da pandemia e eu não ia sair de casa, não ia fazer nada, e eu disse eu vou fazer uma maratona bem insana. Então eu li um livro por dia, aqueles livros que dá para ler em um dia. Então eu li um livro por dia durante 30 dias. Gente, foi uma loucura. Eu terminei essa maratona cansadíssimo. No final da conta eu já não aguentava mais, tão cansado. Mas foi um aprendizado. Esse livro, Mar Inquieto, eu li durante essa maratona, do Yukio Mishima, mexeu muito comigo. Mar Inquieto é um livro que ele é muito similar ao Romeu e Julieta. Eu não cheguei a ler Romeu e Julieta, do Shakespeare, mas disseram que é muito parecido. Depois eu vou ler e faço essa comparação. É chamado Romeu e Julieta do Japão. Aqui conta a história, né, de um protagonista aldeão ali numa pequena ilha inóspita onde nada acontece. Chega uma garota lá e move tudo. É um livraço, um livro espetacular, muito bem escrito. Aqui embaixo eu vou deixar o link do meu vídeo. Vão lá ver e saber mais detalhes sobre essa história. O Estrangeiro, de Albert Camus, gosto muito desse livro, tá entre um dos favoritos da vida. Esse livro ele traz muito sobre a condição humana, sobre liberdade. É um livro que é muito atemporal. Então eu super recomendo e tá sim no 1000 livros. Então, aí ó. Outra coisa, vocês podem até me questionar, Christian, mas por que ler um livro em um dia? Eu gosto de ler um livro ao longo de vários dias ou até meses. Então, minha resposta é: eu tenho livros curtinhos que dá sim para ler em uma sentada, e inclusive esses livros curtinhos ajudam muito a sair de uma ressaca literária. Faz tempo que eu não tenho ressaca literária, mas quando eu tive, o que resolveu para mim foram duas coisas, que até vou dar uma dica aqui para vocês: ler quadrinhos e ler livros finos, porque dá aquela sensação de finalizar, enfim, de você terminar uma história, então volta aquele gosto pela leitura e aquela vontade de ler mais livros. Então essa é uma das minhas dicas. E aí eu gosto muito, inclusive, tem aqui no YouTube tem vários e vários vídeos de vários booktubers dando dicas de livros que dá para ler um dia, livros que dá para ler em uma sentada. E é isso que eu estou fazendo. Livros para ler em um dia que estão dentro do 1000 livros. Continuando, né? Outro livro que eu gosto bastante é A Morte de Ivan Ilitch. Tem vídeo também aqui no canal, vou deixar aqui também o link embaixo. Esse livro é legal demais, gente. Ele tem uma acidez interessante. O Tolstói aqui ele faz uma crítica à sociedade burguesa, também sobre o judiciário e toda essa questão burocrática ali na Rússia. Mas é um livro bastante atual, tá, gente? A gente pode muito bem trazer para os nossos dias e todo esse aparato, né, burocrático que nos move, nos permeia. Enfim, um outro livro de Tolstói que eu gosto bastante, que é a Sonata de Kreutzer, né? É maravilhoso. Esse livro é interessante porque ele escreveu 10 anos depois que ele escreveu Ana Karenina, e aqui ele vai trazer os mesmos temas, né, que ele trouxe lá em Ana Karenina. Temas esses sobre matrimônio, né, a questão do casamento, sobre relacionamentos e sobre também a infidelidade. Então, 10 anos depois ele vem trazendo em A Sonata de Kreutzer. É um livro que dava ali uma sentada. Eu li uma sentada. Maravilhoso, gente. Gosto bastante desse livro. Um outro livro que faz tempo que eu li, tem vídeo também aqui no canal, bem antigo, mas eu estou pensando em reler para fazer um vídeo depois para vocês. É o Um Dia na Vida de Ivan Desnovich, do Alexander Solzhenitsyn. Sim, Alexander Solzhenitsyn, aquele mesmo, né, que escreveu o famoso Arquipélago Gulag, que inclusive saiu aqui no Brasil pela Carambaia. Então, Um Dia na Vida de Ivan Desnovich dá sim para ler um dia. Inclusive, ele é sobre um dia na vida de um prisioneiro no Gulag. É um livro extremamente impactante e muito bem escrito, então super recomendo.
Eu gosto demais desse livro e foi o primeiro livro do que o Alexander Solzhenitsyn escreveu. Queria muito que fosse lançado aqui no Brasil. Esse livro aqui é uma edição de Portugal. Saiu pela editora Sextante de Portugal. Enfim, vamos continuando porque ainda tem mais 2 livrinhos bem bacana. E esses 2 agora eu não li, mas eu acho que é uma boa pedida e que tá sim no 1000 livros e que eu vou separar aqui para ler em breve. Que livros são esses, Christian? O Menino Negro, do Camaralai, autor acho que é da Guiné Francesa, Guiné Francesa na África, acho que fica no norte da África. E esse livro é muito interessante. Aqui vai contar a história desse menino, né, que aparentemente é uma história comum, como a história de todos os meninos, porém ele vai lidar com várias questões, inclusive questões culturais do seu país e a cultura toda ali envolvida, sobretudo essa questão da circuncisação, né? Ele vai ser circuncisado, ele vai estudar em escola muçulmana, depois ele vai para a França, vira escritor, enfim, é uma história bem interessante e até vou ler aqui para vocês, quero ler a sinopse. Diz assim, ó: o Menino Negro narra a infância e a adolescência de um garoto comum, mas ao mesmo tempo muito diferente. Como todos nós, ele se diverte no quintal de casa, vai à escola, brinca e briga com os amigos. No entanto, ele também vivencia o dia a dia totalmente distinto. Teme e respeita as cobras que insistem em compartilhar o terreno de seus pais, passa por um ritual coletivo de circuncisão, aprendendo a lidar com o seu corpo, estuda numa escola corânica e recebe uma formação muçulmana a 600 quilômetros de sua terra natal. Seu destino final é Paris, cidade iluminada que converte em escritor. Foi um livro lançado aqui no Brasil pela editora seguinte, um selo da Companhia das Letras. Então, eu vou deixar inclusive aqui separadinho para ler em breve, tá? Um último livro é A Firma Pereira, do Antônio Tabucci, né? Inclusive, esse livro foi lançado na época pela Kozak e agora ele foi lançado, saiu na tag Curadoria. E também eu não li, mas está aqui em stand-by para ler em breve. E eu achei interessante a premissa que ele diz assim, ó: Lisboa, agosto de 1938. Um momento trágico da história da Europa, crescem o salazarismo português e o fascismo italiano. A Espanha era um cenário de uma violenta guerra civil e um relato preciso que evoca momentos cruciais da vida de um protagonista que se dedica a não ser herói de nada. Em breve eu vou ler esse livro, eu quero fazer um videozinho aqui pro canal. Eu fiz até uma listinha aqui de alguns outros livros que eu não tenho, mas que pode ser lido em um dia. Inclusive algum desses ainda não li. Por exemplo, O Velho Mar, é um livro fininho, dá para ler em um dia. Tem um outro livro também que dá para ler em um dia, O Amante, da Marguerite Duras, que inclusive foi relançado agora naquele selo Tusquet da editora. Vou deixar aqui as capinhas que eu estiver falando. Da editora Planeta. Tem A Pomba, né, do Patrick Suskind, né, o mesmo autor daquele famoso livro O Perfume. E também tem Seda, de Barricot, do Alejandro Barricot. Inclusive eu li esse livro. Eu não sei se eu fiz vídeo pro canal, faz muito tempo, mas se eu tiver feito um vídeo pro canal, vou deixar aqui embaixo. Eu faço tantos vídeos que acabo esquecendo. E são esses, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que vocês sempre me pedem para falar sobre o 1000 livros. Em breve eu vou atualizar esse projeto dos livros que eu já li, dos livros que eu pretendo ler, dos livros que eu tenho e comento aqui em um vídeo no canal, tá? Mas me contem aí se tem outros livros que eu não mencionei aqui e que dá para ler em um dia e que vocês sabem que tem no 1000 livros. Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber. E me contem também se vocês já leram algum desses livros aqui que eu mencionei. Eu acho muito bacana essa troca. E essa troca é fundamental para que ocorra uma interação, né, entre nós e possamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu gosto muito desse aqui. Pena que não foi reimpresso, né, esse livro. Eu creio que deve dar um trabalho do cão para reimprimir esse livro, porque é um livraço enorme. Mas uma coisa que eu até vou dar a dica aqui para vocês:
Como não tem esse livro, 1000 livros, e tá super esgotado e difícil de encontrar, né, por aí, existe um livro, inclusive tem na Amazon, vou deixar aqui o link embaixo, vocês compararem através dos meus links, me ajuda muito. Enfim, foi lançado lá nos Estados Unidos o ano passado, se eu não estou enganado. Esse aqui, ó, 1000 livros, não 1001, 1000 livros para ler antes de morrer, do James Murstick. É muito interessante e ele é muito similar a esse, sendo que ele tem obras que não tem ali, inclusive tem várias obras da nossa literatura nacional, né, como Os Sertões, tem alguns livros de Machado, enfim. É um livraço, eu gosto bastante. Tem alguns também contemporâneos e é muito bacana. Esse livro é lindo, gente. Lindo. Ele tem umas imagens extremamente coloridas e maravilhosas e eu amo muito. Deixa eu pegar aqui para vocês uma mostrazinha para vocês verem. Ó, que legal, nem sabia que tinha esse livro aqui. Vamos lá. Ó, ele vem as fotos assim, ó, dos autores, por exemplo, aqui, ó, é o Wassily Grossman, né, que fala sobre vida e destino. Esse livro é em inglês, mas é um inglês super fácil de ler. Eu acho que um inglês básicozinho já dá para entender. Olha isso aqui, ó. Ele vem organizado assim em ordem alfabética, traz obras bem bacana. Ele tem alguns destaques, né, sobretudo de alguns livros importantes. Também tem destaques também de alguns autores importantes. E deixa eu pegar uma amostra aqui de um autor bem legal que ele fala aqui e deixa uma... Por exemplo, tem do George Orwell. Aqui, ó. Por exemplo, Philip Roth, né? Philip Roth. E aqui, ó, o autor americano, Philip Roth. Vocês estão vendo aí, né? Então, Philip Roth, ele dá tipo uma mini biografia sobre o autor e depois comenta suas principais obras. É muito completo, gente, muito completo. E esse livro, detalhe, tá? Ele vive entrando em promoção. E aí vocês comprem aí, enfim. Aqui embaixo tem um link. Ó, por exemplo, tem Harry Potter, que é mais contemporâneo, enfim. É um livraço, então é uma alternativa. Se vocês querem tanto um livro, esses compêndios, né, sobre 1000 livros, sobre 1000 livros, algum tipo de livro que dê para você tirar muitas leituras, né, e dicas, eu recomendo demais esse aqui. É um livraço, um calhamação. Tem essa jacket aqui, ó. Então, olha ele aqui dentro. Então é isso, essa é a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Um cheiro e até mais. Tchau.